O povo gosta mesmo de ser escravo. Mais 4 anos, a gente tem que passar fome mesmo, será? Você já deve ter ouvido falar nisso, ou deve ter pensado sobre isso. Ou você realmente é a pessoa que já falou isso, principalmente agora nessas últimas eleições. Mas será que essa é a verdade? Passada a ressaca eleitoral, a gente tá igual aquele menino do BBB, o Daniel, que postou stories indignado porque a Raíssa saiu antes da Fazenda e a gente não elegeu o Boulos e a Manu na prefeitura em São Paulo e Porto Alegre. Eu super concordo com ele, né? Mas a questão é, onde que tava esse lado legal dele no BBB, que era chato pra caralho, né, gente? Acontece, gente, que tem que ter uma explicação pra candidaturas e campanhas tão lindas, como foi o caso do Guilherme Boulos em São Paulo, da Manuela Dávila em Porto Alegre e da Marília Reis no Recife. Mesmo juntando tanta gente bacana, tantos setores da sociedade, partidos, movimentos sociais, que há muito tempo já estavam sendo cobrados para se unir e que mesmo assim não deram certo. As candidaturas do Boulos, da Manu, da Marília não se elegeram. E isso tem que ter uma explicação, não é normal. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus Luan e dessa vez eu vou falar uma coisa que quase nunca acontece, mas é verdade. É verdade o que a imprensa está dizendo sobre o desempenho ruim dos partidos de esquerda nessas últimas eleições. Para vocês terem uma noção, o PT, que é o partido que mais faz votos entre a esquerda, juntando com os outros partidos, também os de direita, ficou na 6ª posição. Bem diferente da época do auge da popularidade do governo Lula, quando os prefeitos do PT receberam 17 milhões de votos no total em todas as prefeituras do Brasil. Nessas últimas eleições, o PT fez só 7 milhões de votos, 10 milhões a menos do que nessa época. Mas vocês se lembram, né, do que aconteceu em 2016, o impeachment da Dilma. E essa vitória foi uma vitória fraudada por setores do judiciário, por setores do Congresso Nacional, mas principalmente da grande mídia. Eles venderam o discurso de que o bicho-papão da corrupção era o PT. E tirando o PT do governo, não elegendo mais o PT, acabava a corrupção. Muita gente já se tocou que esse discurso de combate à corrupção, de verdade mesmo, não tinha nada, né? A Val do Açaí, o Queiroz da Rachadinha, a Michelle Bolsonaro e o Flávio, vendedor de chocolate ou corretor de imóveis, que o digam, né? Acontece que eles venceram, eles conseguiram convencer as pessoas disso. Eles colocaram todo o ódio na política contra o PT, mas de respingo todo mundo foi junto. E nisso se criou uma figura pitoresca, aquela aversão à política, o contra tudo e contra todos, que odeia os direitos humanos, que é a figura do Bolsonaro. O Bolsonaro é tipo um efeito colateral da tentativa de homicídio do PT por parte da mídia. E uma prova de que eles venceram nesse discurso do combate à corrupção é que não foi só o PT quem caiu na votação. Também decaíram na votação todos os partidos, os de esquerda, mas também os tradicionais de direita. Os únicos que mantiveram ou aumentaram as suas votações foram os partidos de extrema direita, que se ligaram desde o princípio no bolsonarismo. Esses partidos de extrema direita se fantasiaram de nova política, mas a gente sabe que de nova política eles não têm nada. Um dos partidos desses que cresceram foi o PSD, do Walter, aquele cara que é vereador em Porto Alegre, que foi candidato a prefeito e que foi extremamente racista com a nova bancada de vereadores negros e Fica cada vez mais evidente na cidade de Porto Alegre. Pois é, tirando partidos assim como é o caso do DEM e do PP, todos diminuíram a votação. Os partidos de direita diminuíram, como é o caso do PSDB e do PMDB, e também os de centro-esquerda, como é o caso do PSD, do PDT, do PCdoB, do PT, menos do PSOL. O PSOL vem aumentando a sua votação. Em comparação com o PT, também é um partido de esquerda, é um partido bem menor. E aí tem muita gente que dizia que o PT tinha que sair de cena, que tinha que vir algo novo, se renovar, porque o problema do Brasil era o antipetismo. O PT estava muito queimado, tinha que surgir algo novo, e foi aí, então, que surgiu essa questão do PSOL. O PSOL, ele era um partido que tinha recém sido criado e era uma renovação mais à esquerda. Os dirigentes do PSOL, eles foram expulsos do PT por não concordarem com a proposta de reforma da Previdência lá no início do governo Lula. Mas uma coisa sempre ficou matutando na cabeça, porque não pode ter infração de trânsito quem não tem carteira de motorista. Então o PSOL não incomodava a grande mídia, nem os grandes empresários, porque ele era novo e ainda muito pequeno. Então vamos analisar esse fenômeno do PSOL. O PSOL vem aumentando a sua votação e com isso surge esse fenômeno que é a candidatura do Guilherme Boulos em São Paulo.
E agora, nessa primeira vez que o PSOL foi para o segundo turno, na maior cidade brasileira e também na América Latina, a gente pode fazer algumas comparações desse partido com o PT. E a primeira coisa que a gente pode analisar é que esse ódio à figura do Boulos foi construído rapidinho. Até compararam ele com o Lula, né? Meio que inevitável, que os dois são um mão da porra, né? Mas isso que se construiu muito rápido também com o PSOL. Mas se a gente for analisar a votação dele em comparação com a votação do Haddad para presidente em 2018, a gente vai descobrir que eles tiveram uma votação muito parecida. Tanto o Boulos quanto o Haddad ganharam e perderam nas mesmas zonas eleitorais de São Paulo. Então o perfil do eleitor não muda muito. E se a gente for falar de corrupção, então é aí que o discurso cai por terra, porque o PSOL nunca esteve envolvido em nenhum desses escândalos de corrupção. Então as pessoas, para votarem num candidato que estivesse ilibado e que tivesse moral para falar de corrupção, poderiam sim ter votado no Boulos. Não votaram no PSOL, mas votaram no candidato do partido que é líder no ranking de políticos barrados pela lei da ficha limpa, lei que pune políticos envolvidos em crimes de corrupção. Então esse discurso de corrupção cai por terra, porque se podiam jogar tomate no PT por causa disso, no PSOL esse discurso não cola, e mesmo assim eles escolheram o candidato que é o tomate mais podre dentre todos para governar a cidade deles. Nesse caso, dá pra ver que não existe, pelo menos nesse caso em específico de São Paulo, um antipetismo, mas uma pauta antipovo, anti os partidos que realmente defendem os trabalhadores. E aí a gente se pergunta, por que tem tanta gente que nem rica é votando nesses candidatos que tem a cara da oligarquia brasileira e não votando em quem tá na cara que defende os seus próprios interesses? O que tá acontecendo? Qual é a falha na Matrix que tá acontecendo com essa galera? Nessas horas, a gente se pergunta por que um candidato como esse, mesmo quando era prefeito, faz uma viagem pessoal para a Europa, mesmo com a sua cidade sofrendo com as enchentes, e não precisa se explicar para ninguém, e a galera não vota num candidato como esse, que tem que ficar se explicando, que nem nada era e que estava nesse lugar defendendo a população contra uma desocupação completamente arbitrária que ia deixar sem teto muitas famílias que moravam nesse lugar que antes estava abandonado. Aí um cara como esse tem que ficar se explicando toda hora que não é terrorista, e um cara como esse, que é prefeito, tá fazendo o quê? Mochilão na Europa. Então, gente, por que as pessoas escolhem esse e não esse? Por que as pessoas escolhem um candidato como esse, que mesmo devendo mais de R$500 milhão em impostos que ele não pagou para a União, pode declarar a situação de pobreza, mesmo tendo uma campanha caríssima nas ruas só para justificar o não pagamento dos seus impostos, e todo mundo acredita nele e o elege? E por que o povo não escolhe uma mulher como essa, que sim está preparada para governar a cidade de Porto Alegre, é mestra em políticas públicas e ela a todo momento tem que tentar convencer todo mundo de que ela tem conhecimento para governar essa cidade, de que ela não vai fazer com que os habitantes dessa cidade revirem comida no lixo, como já fazem hoje em dia, que vão comer carne de cachorro, ou que ela vai fechar todas as igrejas e os templos religiosos só porque ela é comunista. Porque votam e acreditam nesse candidato e não nessa. Por mais que já se tenha mais de 500.000 notícias falsas derrubadas pela justiça contra ela e com ele mentindo a torto direito, inclusive um caminhão de som pelas ruas dos bairros. E até mesmo divulgando pesquisa falsa no último dia da eleição, que inclusive agora ele vai ter que pagar R$100 mil para a justiça por ter espalhado essa fake news. Porque as pessoas escolhem os seus candidatos tão errado? Como a maioria do povo vota tão errado? A primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que isso não é verdade. Não é verdade que a maioria da população escolheu esses caras. Na verdade, quem ganhou a eleição, tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, foi o Nada. Só que o Nada não ocupa a cadeira de prefeito. Para quem ainda não entendeu, o que eu tô querendo dizer é que, somando as abstenções de quem não foi votar, junto com os votos brancos e nulos, quem ganhou as eleições em Porto Alegre foi quem deixou de votar ou que não votou em nenhum dos candidatos. Veja bem, em São Paulo, o Guilherme Boulos recebeu 2.100.000 votos. O Covas recebeu 3.100.000 votos. E quem ganhou as eleições foi o Nada, com mais de 3,5 milhões de votos. Em Porto Alegre, a Manu fez 307.000 votos. O Sebastião Melo fez 370.000 votos. Mas quem ganhou a eleição, de novo, foi os brancos, nulos e abstenções. Quem ganhou foi o Nada, com mais de 400.000 votos.
Analisando isso, a gente se pergunta, por que as pessoas deixaram de votar? Por que tem tanta gente que não participa da política? Aí você vai me dizer, é porque o PT governou, prometeu mudar tudo, revolucionar as coisas, e olha onde a gente está. Será mesmo, gente? Será que é só isso? Será que um dia as pessoas realmente acreditaram na política para agora se desiludirem? Vamos então aos fatos, falando dele, o voto. A nossa primeira Carta Magna, a nossa primeira Constituição Federal é de 1822. Nessa época, o Brasil ainda não era uma república democrática, era um império, olha que chique. E quem podia votar nesse império? Quem era todo mundo? Todo mundo era homem, branco e com uma renda anual de, no mínimo, 100 mil réis, que era o dinheiro da época, se convertido para os reais de hoje em dia, daria nada menos que 1 milhão de reais. Se não bastasse, toda essa peneirada também estava expressamente proibido na Constituição Federal o voto das mulheres, dos indígenas e das pessoas escravizadas. Para ser candidato, então, não bastava ser só homem e rico, tinha que ser mais rico ainda. Os candidatos a deputado tinham que ter uma renda anual de no mínimo 400 mil réis, que se fosse convertido para os reais de hoje, daria 4 milhões de reais. E os candidatos ao Senado tinham que ter uma renda de 800 mil réis, ou 8 milhões de reais por ano. Então, esse era um recado, mais do que na cara, de que política não era coisa para indígenas, para pessoas escravizadas, para as mulheres, não era para ninguém, a não ser esse seleto grupo de homens brancos e ricos, bem ricos. Só lá com a proclamação da República, em 1889, que a Constituição foi mudar. Aí parece que mudou um pouco, piorou, parece que ficou igual. A questão é que ainda só podiam votar homens com no mínimo 21 anos de idade e que tivessem uma moradia fixa, não tivessem em situação de rua. Só que todo mundo sabe como ficou a situação das pessoas escravizadas depois da abolição da escravatura. Sem nenhum auxílio por parte do governo, elas foram para as ruas, ou moradia irregular. Então, essas pessoas também não podiam votar. De qualquer maneira, ainda era expressamente proibido na Constituição Federal o voto das mulheres e dos indígenas. O recado da República era o mesmo, de que política era coisa de homem e homem branco. Para vocês terem uma noção, o voto feminino só foi possível em 1927. E as pessoas analfabetas, de maneira geral, só conseguiram votar na nova Constituição Federal de 1988. E quem são essas pessoas analfabetas no Brasil? Na maioria, são as pessoas mais pobres. Os nossos avós cresceram numa realidade em que, para eles, desde a infância, a política era algo proibido, que eles não podiam participar. Nós, que somos filhos de trabalhadores, muitas vezes temos avós que são analfabetos, e essas pessoas sempre estiveram do lado de fora da política. Isso explica muito porque tem muita gente que nunca acreditou na política, nunca fez questão de participar e sequer imaginava que o seu voto tinha poder. Vocês acham que num país como o Brasil, que foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, num país cheio de desigualdades e com tanta miséria, a política realmente foi uma saída, ou alguma vez essas pessoas acreditaram nela para poder mudar de vida? Só sendo muito teimoso mesmo para mudar as coisas. E se tem uma coisa que o povo brasileiro é teimoso. O povo foi lá e com muito suor e muito sangue conseguimos agora o direito de todos e todas poderem votar e ser votados. Mas essa mentalidade, essa imaginação coletiva de que política não é uma coisa para mulher, para pobre, para preto, para índio, para as pessoas que são da classe trabalhadora, é uma coisa muito cristalizada na nossa cabeça, que dirá na cabeça dos nossos avós. E isso é uma coisa que a gente vai ter que mudar culturalmente, fazendo com que as pessoas comecem a pensar diferente sobre isso. É verdade que a gente já avançou muito nesse processo. Hoje, a vereadora mais votada da cidade de São Paulo é uma mulher preta e travesti. O número de vereanças trans aumentou 300% nessas últimas eleições e nós conseguimos passar de 8 pessoas trans para 30 pessoas trans eleitas em todo o Brasil nessas eleições. Mas essas heranças históricas de desigualdade social na política perduram sim até hoje. As mulheres que só puderam votar e serem votadas a partir de 1927, por mais que representem a maioria da população, mais de 50%, hoje elas só respondem por 13% das prefeituras brasileiras e apenas por 16% de todas as vagas nas câmaras de vereador. Por mais que esse número venha aumentando, ela ainda representa uma subrepresentação das mulheres
na política. E por mais que existam regras de compensação dessa desigualdade de gênero dentro da política, como é o caso de 30% de reserva de vagas para candidaturas femininas e de 30% do orçamento do Fundo Eleitoral Público para financiar essas candidaturas, nós ainda vemos menos mulheres sendo eleitas e menos mulheres representando as pautas das mulheres. Caso semelhante acontece com os negros. Os pretos e pardos autodeclarados no Brasil somam um pouco mais de 50%, mas se a gente for analisar os vereadores negros eleitos, eles chegam somente a 6%. Somando os pardos, vai para pouco mais de 40%, ainda subrepresentados, principalmente se a gente levar em consideração que a população branca no Brasil é de 49% e os candidatos eleitos a vereador nessas últimas eleições representam 53% da população. A mentalidade cristalizada na cabeça das pessoas de que política só pode ser feita por homem, branco e rico explica bastante porque as pessoas deixam de votar ou votam branco e nulo. E também explica porque mulheres deixam de votar em mulheres muitas vezes, porque negros e indígenas muitas vezes não votam em negros e indígenas e porque os mais pobres também não votam nos mais pobres, mas votam nos candidatos ricos. Se você admitir que isso conta, eu também admito a parte de culpa dos governos populares nesse povo. E não pelo que eles fizeram não, mas pelo que eles deixaram de fazer e poderiam ter feito ainda mais. Afinal, foi nos governos populares que as pessoas mais saíram da pobreza, as pessoas mais tiveram oportunidades e, por consequência, tiveram o direito de participar da política. Esse direito que para eles sempre foi negado. A culpa que a gente pode assumir desses governos populares é do que eles realmente não fizeram. Um dos maiores instrumentos de dominação e alienação das pessoas para que elas continuem pensando que política é só uma coisa que deve ser feita por homens brancos e ricos, sem dúvida nenhuma, é a mídia do jeito que ela tá. Sem diversidade nenhuma de ideias e com verdadeiro oligopólio da mídia, onde os maiores meios de comunicação no Brasil, entre TV, jornais, rádios, revistas e portais na internet, pertencem a uma meia dúzia de famílias. Isso os governos do PT não mudaram. Mas, se essa é a parte de culpa dos governos do PT, com certeza muito mais nocivo para a democracia foram os governos sem o PT, com todo esse histórico antidemocrático que a gente já viu. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse papo, quer que a gente grave mais para falar mais sobre os governos de esquerda, sobre a democratização da mídia, já curte, comenta e compartilha esse vídeo e nos ajuda a divulgar essa ideia. Já faz uma democratizaçãozinha da mídia por baixo, já que o Lulindo e a Dilma não fizeram por cima. Tá certo? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!